Nas planícies da antiga Mesopotâmia, há cerca de 6.000 anos, floresceu uma civilização extraordinária. Os sumérios, como eram conhecidos, prosperaram entre os rios Tigre e Eufrates, numa região que hoje conhecemos como o berço da civilização. Eles nos legaram uma cultura rica e complexa, um legado duradouro que ecoa através dos tempos. Os sumérios foram pioneiros em diversas áreas, da escrita à astronomia, da matemática à arquitetura. Sua genialidade é inegável. Ergueram cidades-estado imponentes, com zigurates que pareciam tocar os céus, desafiando os limites da engenharia da época. Criaram sistemas de irrigação engenhosos, domando as águas dos rios e fertilizando a terra, demonstrando um conhecimento avançado de engenharia hidráulica. Os sumérios eram um povo inovador, sedentos por conhecimento, sempre explorando os mistérios do mundo. Mas, para além de suas realizações palpáveis, os sumérios também nos legaram um tesouro de mitos e histórias. Seus contos épicos, imortalizados em tabuletas de argila, revelam uma cosmovisão complexa e fascinante, um mergulho em suas crenças, medos e aspirações. E no cerne de muitas dessas histórias, encontramos os enigmáticos Anunnakis, figuras centrais que despertam a curiosidade até os dias de hoje. Imagine um mundo sem a escrita, um mundo sem a riqueza da literatura, sem os registros históricos, sem a organização das leis. Os sumérios mudaram esse panorama para sempre. Eles inventaram a escrita cuneiforme, um sistema complexo que utilizava marcas em forma de cunha, gravadas em tabuletas de argila úmida. Essa invenção revolucionária permitiu que o conhecimento fosse registrado e passado através das gerações, como um legado precioso. Com a escrita, os sumérios registraram suas leis, como o Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história. Registraram também sua história, suas crenças e sua arte. Poemas épicos, como a Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas da humanidade, imortalizaram seus heróis, seus reis e seus deuses. A escrita cuneiforme se espalhou pela Mesopotâmia, transbordando fronteiras e influenciando outras culturas, tornando-se a base para novos sistemas de escrita, como a escrita acádia. Mas o legado dos sumérios transcende a escrita. Eles foram pioneiros na construção de cidades-estado, centros urbanos complexos com templos majestosos, palácios imponentes e sistemas de irrigação inovadores. Desenvolveram a matemática, a astronomia e a medicina, áreas que até hoje se beneficiam de seus avanços. No panteão divino dos sumérios, os Anunnakis ocupavam um lugar de destaque, como entidades veneradas e temidas. Esses seres poderosos, senhores do céu e da terra, regiam o destino da humanidade com autoridade inquestionável. Seu nome, aqueles que do céu para a terra vieram, sugere uma origem celestial. Os mitos sumérios descrevem os Anunnakis como deuses com formas humanas, dotados de poderes sobrenaturais e de uma longevidade extraordinária. Eles eram responsáveis pela criação do mundo e pelo desenvolvimento da civilização humana. Enki, o deus da sabedoria, das águas e da magia, e Inanna, a deusa do amor, da guerra e da fertilidade, são alguns dos Anunnakis que povoam os mitos sumérios. Mas a relação entre os Anunnakis e os humanos nem sempre foi harmoniosa, oscilando entre paz e conflito. Os relatos sobre os Anunnakis, transmitidos oralmente e perpetuados em tabuletas de argila, continuam a fascinar pesquisadores. Alguns os interpretam como mitos ou símbolos de forças da natureza, enquanto outros veem um significado mais literal, um contato com seres de outros mundos. Com o surgimento da ufologia no século XX, surgiu a teoria de que os Anunnakis eram visitantes extraterrestres. Popularizada por autores como Zecharia Sitchin, sugere que os Anunnakis eram seres avançados de outro planeta, vindos de um sistema estelar distante,
como Nibiru, teriam visitado a Terra em um passado remoto, trazendo conhecimento e tecnologia, influenciando o desenvolvimento da civilização humana. As histórias de deuses descendo do céu em carros de fogo poderiam ser descrições de naves espaciais. Essa teoria é controversa e não aceita pela comunidade científica, sendo considerada pseudociência por muitos. No entanto, a ideia de que os Anunnakis poderiam ser extraterrestres continua a inspirar debates e obras de ficção científica. Um dos mitos sumérios mais intrigantes é o da criação da humanidade, uma história que ecoa a narrativa bíblica da criação do homem. Segundo essa narrativa, os Anunnakis, liderados por Enki, o deus da sabedoria, criaram os humanos a partir da argila, moldando-os à sua imagem e semelhança. O objetivo? Servir como trabalhadores, aliviando os deuses de suas tarefas árduas, como a mineração e a agricultura. A epopeia de Atrahasis, um dos textos mais antigos da Mesopotâmia, com ecos que reverberam a história bíblica de Noé, descreve como os humanos foram criados para cuidar dos jardins dos deuses, um paraíso terrestre. Mas com o tempo, a humanidade se multiplicou, expandindo sua presença e suas atividades. O barulho constante, o clamor da civilização em desenvolvimento começou a incomodar os Anunnakis. Enfurecido, Enlil, o deus do ar e das tempestades, decide exterminar a humanidade enviando um dilúvio, um castigo divino. Mas Enki, compadecido com os humanos que ele mesmo havia criado, alerta Atrahasis, um homem justo e piedoso, instruindo-o a construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e a essência da vida na Terra. A civilização suméria, apesar de sua efemeridade histórica, deixou uma marca indelével na tapeçaria da humanidade. Suas inovações, seus mitos e sua sabedoria influenciaram profundamente as culturas que a sucederam, moldando o curso da história. Os acádios, os babilônios, os assírios, todos herdaram elementos da rica cultura suméria, adaptando-os e incorporando-os às suas próprias tradições. A epopeia de Gilgamesh, por exemplo, um dos textos mais importantes da literatura suméria, foi traduzida, copiada e reinterpretada por diversos povos da Mesopotâmia e além. A história de Gilgamesh, um rei poderoso em busca da imortalidade, transcendeu barreiras culturais e temporais, tornando-se um clássico atemporal da literatura mundial. A influência suméria também pode ser observada na religião e na mitologia. Diversos deuses sumérios como Inanna, Ishtar, Shamash e outros foram assimilados por outras culturas, recebendo novos nomes e atributos, mas mantendo sua essência. A história do dilúvio, presente na Bíblia e em outras culturas, tem suas raízes na epopeia de Atrahasis, demonstrando a longevidade e a influência dos mitos sumérios, que ecoam em diferentes culturas e crenças. Os sumérios, com sua genialidade, criatividade e sede por conhecimento, nos legaram um tesouro de conhecimento e mistério. Seus mitos, suas invenções e suas crenças continuam a nos fascinar, desafiando nossa compreensão do passado e do nosso lugar no cosmos. E no centro dessa aura de mistério, os Anunnakis, seres poderosos e enigmáticos, permanecem como um enigma a ser desvendado. Seriam eles deuses, como acreditavam os sumérios, entidades sobrenaturais que moldaram o destino da humanidade? Ou seriam visitantes de outros mundos, como sugerem algumas teorias modernas, astronautas ancestrais que visitaram a Terra em um passado distante? As evidências são escassas, fragmentadas e abertas a interpretações. Cabe a cada um de nós analisar os mitos, os artefatos e as teorias, buscando respostas para essa questão milenar, ponderando as possibilidades com a mente aberta. Independentemente da resposta, uma coisa é certa:
Os Sumérios e os Anunnakis continuam a nos fascinar, alimentando nossa imaginação e nos lembrando dos mistérios que ainda envolvem a história da humanidade. O enigma permanece, desafiando-nos a continuar buscando, explorando e questionando, desvendando os segredos do passado em busca de respostas para o presente.